Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Letícia e se você quer saber tudo sobre confeitaria, você tá no canal certo. No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra você como montar um bolo, como rechear um bolo festivo para que ele fique certinho, todo estruturado e todo bonitão, porque a gente gosta de bolo bonito e bem feito, não só por fora, mas por dentro também. E eu te convido a assistir esse vídeo até o final, porque eu quero compartilhar com você muita dica e informação importante sobre a montagem desse bolo. E se você já gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. E se estiver chegando agora no canal e ainda não for inscrito, se inscreva e ative as notificações clicando aqui no sininho, assim o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E agora chega de enrolar e vamos aprender! Então eu já tô com tudo preparado aqui, eu vou fazer um bolo numa forma de 15 centímetros de diâmetro. É um bolo que vai ser de massa de chocolate, leite ninho com geleia de morango e brigadeiro. A massa, geleia de morango, chantininho, que eu vou mostrar pra vocês pra que eu vou usar, a calda de chocolate, tudo já tem aqui no canal e vai estar linkado nos cards e também na descrição aqui embaixo. E, inclusive essa massa, do dia que eu fiz ela aqui no canal, que eu gravei o vídeo pra postar aqui no canal, eu cortei ela, fatiei, embalei no plástico filme, no saquinho transparente e congelei. E hoje eu descongelei ela para utilizar nessa montagem. Então vocês podem perceber que a massa fica perfeita, incrível, ó. A estrutura e as características dela se mantêm 100%. E esse recheio de leite ninho aqui, ele tá com pedacinhos de chocolate branco, que eu coloquei pra dar uma textura mais crocante, mais saborosa. E olha que recheio incrível. Então, eu vou fazer um combinado com vocês. Se esse vídeo atingir 500 likes, só 500 curtidas, eu vou trazer o vídeo dele completo aqui com o passo a passo. Tá bem fácil, hein, gente? Só 500 curtidas e aí já sai o vídeo dele. Aqui eu tenho o brigadeiro que eu já coloquei na manga de confeitar para facilitar a aplicação. Vocês vão entender ao longo do vídeo, no passo a passo, conforme eu for falando, o porquê da minha preferência de colocar brigadeiro ou recheios pastosos em saco de confeitar. Esse também ainda não tem no canal, mas se seguir essa regrinha aí que eu pedi pra vocês, de atingir 500 likes, somente 500 likes aqui nesse vídeo, vai vir a receita dele também. Aqui eu tenho a minha assadeira, eu gosto de montar o bolo direto na assadeira, na mesma que eu assei ele. Essa daqui tem 15 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. Provavelmente o meu bolo vai ficar mais alto do que isso, então para isso eu já deixei separado também uma tira de acetato, que eu faço uma extensão aqui na lateral, só para dar uma segurança maior aqui na massinha do meu bolo. Vou precisar também de uma folha plástica, um saquinho, aquele saquinho de bobina. Como essa assadeira é pequena, eu nem preciso abrir. Em assadeiras maiores, a gente tem que abrir aqui a lateral e o fundo e formar uma folha e forrar a assadeira. Como essa daqui é pequena, eu só encaixo aqui o fundo do saquinho mesmo na assadeira e já dá certo. Quem assistiu o vídeo da massa viu que eu dividi uma massa em duas assadeiras, então por isso eu tenho 2 fundos e 2 topos. Se eu fosse fazer uma montagem apenas com 3 discos de massa, né, para 2 camadas de recheio, então eu usaria um fundo e essas duas partes aqui, né, que uma seria o meio e a outra seria o topo. Aqui nesse caso, essa parte do fundo, eu sempre deixo ela para ficar embaixo, né? Eu começo a montagem dela com o topo, aí seguiria com a parte do meio e por último essa parte do fundo, porque assim quando eu virasse a minha assadeira, essa parte aqui, que é o fundo, que eu julgo ser uma massa um pouco mais resistente, ela ficaria sendo a sustentação, né? A base do bolo. Quando eu digo resistente é justamente porque ela tem esse fundo retinho, não tão fofo e airado quanto o topo, mas isso não significa que é uma massa dura nem seca, né? Ela é certinha, igual as outras camadas. Como aqui eu tenho 2 fundos, né, de massa, então um eu vou colocar para ficar embaixo, o outro no topo, e essas duas aqui ficarão no meio, porque eu vou fazer uma montagem com os 4 discos e 3 camadas de recheio. Começando então aqui pelo primeiro disco de massa, que é o que vai ficar depois no topo do meu bolo. Eu sempre gosto de molhar as duas faces da massa, tá? Então eu jogo um pouquinho de calda aqui, vou aguardando ela absorver e depois jogo mais um pouquinho no outro lado. Essa massa ela absorve bem, tá? Então cada massa é de um jeito, né? Cada um conhece a sua massa. Aqui eu tô fazendo de acordo com essa massa e eu falei muito mais sobre caldas no vídeo de caldas. Se você quiser assistir depois, vai estar linkado aqui. Molho essa parte de dentro.
Como eu vou usar um recheio que é uma geleia de morango junto com um leite ninho, para ter um pouquinho mais de segurança, eu vou fazer uma bordinha, como se fosse uma cinta de contenção com um chantininho, tá? Chantininho batido, pode deixar ele um pouco mais firme, mas não tão poroso, tão duro quanto o chantininho que acaba de sair da batedeira. Mas também não precisa ser super hidratado e cremosinho, como se fosse alisar um bolo. Aqui eu faço uma cinta, né? Vou colocando aqui, como se tivesse mais ou menos 1 centímetro. Aí, para ela não tomar tanto espaço do recheio, eu passo uma espátulazinha, só para chegar ela mais para beiradinha, ela fica um pouco mais estreitinha, mas ainda assim ela dá segurança. Agora eu vou colocar a geleia de morango e por cima o recheio de leite ninho. Lembra que eu tô montando na assadeira, então tudo vai ficar inverso, né? Depois quando eu virar, tudo vai ficar. Esse leite ninho que tá embaixo vai ficar em cima, então por isso eu tô seguindo essa ordem. Eu sempre gosto da geleia por cima do recheio, por isso que aqui na montagem ela tem que ir por baixo. Vai a geleia, vai o leite ninho e aí eu vou seguir a montagem, porque quando eu virar, ela vai ficar por cima. Como eu tô montando um bolo que é pra casa, eu não tô seguindo pesos, tá? Mas pra quem vende bolos, o ideal é que faça sobre uma balança, separe as porções todas pesadinhas para que fique bem padronizado. O cheiro dessa geleia, desse doce de morango é incrível e eu gosto dela bem assim, com pedacinhos de morango. Agora o recheio de leite ninho com chocolate branco. Respeitei a bordinha e fiz até o limite. Seguindo aqui então a montagem, mesmo esquema, vou molhar um pouquinho nas duas faces do disco de massa. Agora eu vou intercalar uma camada com recheio de brigadeiro. Em recheios mais pastosos, cozidos como um brigadeiro, não há necessidade de colocar a cinta de chantininho, mas para seguir o padrão, eu vou fazer em todas as camadas. E agora com o recheio aqui na manga de confeitar, eu vou dispondo sobre a massa. E aqui eu vou dar uma leve nivelada só no meu brigadeiro, mas sem precisar ficar apertando demais, inclusive é por isso que eu coloco o recheio na manga de confeitar. Os recheios mais pesados, pastosos, quando a gente fica colocando em colheradas e passando pra lá e pra cá, ele é pesado, então ele acaba depois machucando aquela massa, ele fica esfarelando demais, não fica legal. E aí você acaba compactando ainda mais um recheio que naturalmente não é volumoso, justamente porque ele tem essa textura mais pastosa. E aí às vezes o seu bolo fica parecendo que tem só um pouquinho de recheio, mas na verdade porque você amassou demais. Então quando eu coloco com um saco de confeitar, eu consigo preservar também o volume da camada desse recheio. Agora, se eu fosse fazer somente 3 discos de massa e 2 camadas de recheio, já seria a hora de finalizar. Já seria a última camada de massa. E aí o meu bolo já ficaria com 10 centímetros de altura, né? Ó, porque a minha assadeira tem 10 centímetros, ele já deu o nível aqui. E aí, se eu fizesse isso, né, eu usaria esse disco de massa, né, como eu disse, que é um pouquinho mais resistente, para ficar sendo a base da minha massa. Mas como eu vou seguir mais uma camada, então por isso eu coloquei essa mais fofinha aqui no meio. Como a minha assadeira é mais baixa que o bolo, então eu vou colocar o extensor aqui, uma faixinha de acetato. Vou puxar o saquinho bem. E aqui eu vou colocar o acetato. Só que em vez de colocar desse jeito assim, ó, a favor mesmo da dobrinha dele, da curva, né? Senão fica muito ruim. Eu coloco ao contrário. Coloco desse jeito. Assim ele fica mais justinho. Eu encaixo primeiro aqui a pontinha e aí depois só venho acomodando aqui as beiradinhas. Quando eu faço isso de colocar ele ao contrário, essa bordinha assim que tende a ficar mais fechadinha, né, e acaba machucando a massa, às vezes entrando, entortando o seu bolo, ela fica pra fora e aqui por dentro fica tudo lisinho. Então fica mais fácil. E vocês puderam perceber que durante a minha montagem,
Eu não fico socando demais a minha massa, compactando demais recheio e massa. Eu dou uma pressionada bem de leve, só mesmo para tudo ficar grudadinho. E o próprio peso do bolo, da montagem, faz ele se assentar. Esse é o papel da prensagem, né? Que na verdade não significa prensar na palavra mesmo de socar demais. É porque ele fica bem apertadinho, por isso que a gente monta sempre com antecedência, para ter esse tempo de descanso, para acontecer esse efeito. Senão aquela massa que você fica ali na hora de fazer, de bater claras em neve, ou creme de ovos com açúcar, para deixar uma massa fofinha e aerada, você acaba perdendo toda essa textura fofa quando você fica compactando a sua massa, o seu bolo, e acaba virando um bloco. Vou colocar a minha geleia. Aí como essa última parte é a última, é a base do bolo, e a geleia, querendo ou não, ela é um pouco escorregadia, né? E o meu bolo vai estar alto e pesado, então eu vou colocar um pouquinho menos. E é um bolo para casa, né? Se fosse um bolo para venda, eu dificilmente colocaria fruta fresca, né? Um morango fresco ou mesmo uma geleia nessa parte de baixo, tá? Essa parte de baixo da base do bolo é o que vai sustentar todo esse peso de recheio e massa e calda e cobertura depois do bolo pronto. Então tem que ser uma coisa um pouco mais resistente. Deixe para colocar sempre nessa parte os recheios mais pesados, mais pastosos. E é importante que vocês conheçam também a estrutura dos recheios com qual que vocês vão escolher para trabalhar, tá, gente? Não deixa para fazer um recheio que você nunca fez para fazer num bolo que você vai entregar direto para o cliente, sem testar, sem ver como que é a textura dele, como ele se comporta numa mesa de festa, exposto, nem nada. Aqui eu já conheço a estrutura desse recheio, eu sei que depois dele geladinho ele vai ficar bem firminho, então eu tenho segurança. Eu nem colocaria a borda de chantininho habitualmente, tá? É que aqui eu quero fazer essa demonstração para vocês, para que quando vocês tiverem que fazer uma montagem que necessita de uma segurança maior, então vocês já sabem fazer essa cinta, né? E toda vez que eu falar sobre a cinta de contenção aqui no canal, vocês já vão saber do que é que eu tô falando. Como eu disse, em brigadeiro, eu nem colocaria uma cinta dessa, não tem necessidade, mas em alguns recheios é necessário. E aqui nessa última parte, que é a parte do disco um pouquinho mais resistente, eu também escolhi aquele que estava mais grossinho para ficar por baixo na base do bolo. Porque como ele vai sustentar todo esse peso aqui, né, do bolo, quando eu virar ele vai ficar por cima, se eu coloco um disco muito fininho, com o peso ele vai ficar naturalmente um pouco mais compacto, vai ficar mais fino ainda, então acaba comprometendo a estrutura do bolo. Procura sempre usar o último disco, sempre um pouquinho mais grosso do que os outros, tá? Justamente para ele aguentar essa estrutura. E aqui eu vou ajudando com o dedo, com a minha mão aqui, para a caldinha absorver nesse primeiro momento, né, até a massa ficar molhada, porque como ela não é toda aberta, toda cheia de bolhas, então é difícil da calda descer um pouquinho mais. Agora, como ela já molhou, quando eu jogo ela já absorve. E esse último disco aqui também sempre dá para molhar um pouquinho menos, também porque ele vai ser a base, a estrutura do bolo, então se ele tiver molhado demais, todo aquele peso que está em cima dele acaba apertando e acaba excedendo a calda, né? Ela começa a sair do bolo, tá? Tenta preservar um pouquinho mais da bordinha também, que dá certo. Essa última camada é a que requer um pouquinho mais de cuidado, acho que é a última e a primeira também, requer um pouquinho mais de cuidado na montagem para que tudo saia perfeito. Agora eu fecho bem o meu saquinho. Dá um nozinho no saquinho, ou passa plástico filme, ou então cola com fita adesiva aqui. Se você tiver bastante encomenda no dia, montou muito bolo, lembra sempre de etiquetar com o nome do cliente, o recheio do bolo, para não fazer confusão. Agora eu vou levar meu bolo para a geladeira para ele descansar ali, a massa terminar de absorver toda a calda, o recheio pegar a consistência correta que tem que ser, e ele vai ficar mais ou menos ali de 10 a 12 horas descansando, ou seja, de um dia para o outro. Ou se você quiser montar bem cedinho, para decorar bem de tardezinho, ou como eu prefiro fazer sempre, montar à tardezinha ou à noite para decorar no dia seguinte na parte da manhã. O mínimo do mínimo que um bolo tem que ficar na geladeira para você ter segurança, para trabalhar com segurança, sem se preocupar com a estrutura dele,
é de 6 horas. E muita gente pode ter achado aí que eu usei muita calda no meu bolo, que eu exagerei, que vai sair calda, vai transbordar, vai virar uma poça d'água ali embaixo, mas não, fica calma. Eu conheço a minha massa, é uma massa bem esponjosa, ela consegue absorver bastante calda e reter essa calda, segurar ela no bolo. Outras massas, uma massa amanteigada ou algum outro tipo de massa que eu não trabalho, que eu não conheço, pode ser diferente. Por isso que eu disse que é bem importante você conhecer bastante a sua receita, a massa que você trabalha, para equilibrar essa quantidade de calda. Se você quer ter um padrãozinho, é tudo pesadinho, seguir porcentagem, lá no vídeo de calda, onde eu ensinei a fazer as caldas, eu também passei uma continha lá, um cálculo para você seguir, se você quiser. Agora ele vai para a geladeira e amanhã eu desenformo e mostro para vocês como que ele ficou. Bom, então aqui eu vou desenformar esse meu bolinho. Como ele é alto, ele tava com a fita de acetato. Bolinho pronto, agora é só decorar do jeito que você quiser. As faixas aqui da cinta de contenção do chantininho, ela fica mais larga mesmo, mas não significa que os recheios, né, estão dessa grossura e a massa fina desse jeito, tá? É só mesmo o excesso que acaba descendo, mas não tem problema. O que importa é o que tá por dentro, tudo bem seguro, tudo bem retinho. E agora pode trabalhar com segurança. Como eu disse, esse bolo tem 15 centímetros de diâmetro. E montado, ele ficou com 13 centímetros de altura. Depois de decorado, né, dependendo da decoração que eu escolher, ele pode chegar até 15 centímetros. Até esse tamanho é tolerável, que não precise de estruturação, de caninhos no meio dele, assim como num bolo de andar. Passou disso, já vira um bolo de altura dupla, né, de andar duplo. Aquele que mesmo sendo da mesma estrutura, da mesma espessura, acaba sendo a altura dupla, como se fosse um bolo de andar. Aí nesses casos precisa de estruturação, que aí fica um assunto para um outro vídeo. Mas dependendo da condição, da entrega que você vai levar esse bolo às vezes para uma chácara, um sítio, um lugar que vai ter um transporte um pouquinho mais trabalhoso, se você quiser fazer uma estrutura também nele, sem problemas, tá? Mas aqui para mim não precisa fazer nenhum tipo de estruturação. E eu vou deixar o peso dele aqui na descrição também pra você conferir. E aí, gostaram do vídeo, do conteúdo que eu trouxe pra você hoje? Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar as notificações. E lembra que aqueles recheios que eu utilizei aqui na montagem dos bolos, a gente tem uma meta, um combinado. Se atingir 500 likes, somente 500 likes nesse vídeo, nos próximos vídeos eu vou trazer a receita desse recheio de leite ninho super estruturado com chocolate branco e também o brigadeiro de chocolate preto. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, peça para eles também assistirem e deixar o seu like para ajudar a nossa meta aí, pra gente atingir o mais rápido possível e todo mundo aprender esses recheios deliciosos que eu tenho certeza que você vai gostar. E eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!